Somos parte de um organismo vivo. Uma cadeia rica e complexa, nutrida por detalhes minúsculos e acontecimentos grandiosos. Nos pulsares desse organismo, podemos reconhecer os fluxos vitais e, olhando a fundo, perceber a interdependência de seus elementos. Nos distinguimos como indivíduos, e isso é maravilhoso. Tão maravilhoso que às vezes até esquecemos que no fundo somos parte desse grande organismo. Nós somos o fluxo. Nossas ações individuais interferem sim em tudo ao redor. Nosso pulsar pulsa o mundo. Nossos movimentos transformam a sociedade e transformam vidas. Somos únicos e, ao mesmo tempo, somos um só sangue. Esse poder transformador está perto, bem ao alcance. O poder de mudar o futuro de um indivíduo, de uma família, de uma comunidade ou de um país. Pois quando você se envolve no simples ato de doar sangue, seja acolhendo, coletando, recebendo ou doando, você se torna parte desse fluxo e pulsa junto com milhares de vidas. Somos únicos e, ao mesmo tempo, somos um só sangue. Boa noite, é um prazer estar aqui para apresentar a todos vocês o webinário Evolução do Tratamento da PTT Adquirida e Experiências de um Programa de Acesso Expandido. Eu quero, em nome da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, agradecer a participação de todos vocês e o apoio da Sanofi nessa iniciativa. Meu nome é Eric, eu sou hematologista, trabalho na Unicamp, mas hoje o meu papel aqui é só moderar e apresentar os excelentes palestrantes que se dispuseram a compartilhar a experiência deles sobre esse tema muito relevante, uma doença rara, uma doença potencialmente fatal e uma doença cujo tratamento vem evoluindo bastante, inclusive com o surgimento de novas alternativas aí nos últimos anos. Então, eu gostaria de convidar, inicialmente, o Dr. Tiago Boechat. O Dr. Tiago é médico hematologista do Instituto Estadual de Hematologia e Hemoterapia do Rio de Janeiro, o Hemorrio. É professor da cadeira de hematologia da Faculdade de Medicina de Vassouras e ele vai falar para a gente sobre a evolução do tratamento da PTT. Muito obrigado. Olá, boa noite. É um prazer poder participar desse webinar da BHH, especialmente falando sobre PTT, que é uma doença tão intrigante. E vou compartilhar aqui minha apresentação agora. Estão todos vendo? Tudo ok? Sim. Bom, agradeço a BHH e a Sanofi pelo convite. Nosso tema hoje é a evolução do tratamento dos pacientes com púrpura trombocitopênica trombótica adquirida. Esses são os meus conflitos de interesse. Antes de falar especialmente sobre tratamento, é importante relembrarmos alguns conceitos importantes da PTT. Ela é uma doença rara, de instalação aguda e fatal, se não diagnosticada e tratada precocemente. Essa mortalidade é bem alta, acima de 90% nesses pacientes não tratados, mas mesmo com tratamento tradicional, plasmaférese e imunossupressão, a mortalidade ainda é considerável, em torno de 10% a 20% dos casos. É uma doença que acomete especialmente mulheres, numa razão aí de 3:1, e numa idade mediana de 40 anos, pelos principais registros. Na minha prática, eu vejo mulheres ainda mais jovens, em torno de 30 anos, e também numa razão de 4 a 5 mulheres para cada homem. Talvez seja essa uma realidade brasileira. A forma adquirida da PTT é a mais comum, 95% dos casos são adquiridos,
e apenas 5% são hereditários, né? E essa forma adquirida ela é autoimune, causada especialmente por autoanticorpos inibidores da ação proteolítica da ADAMS13. Então, a definição de PTT, o diagnóstico de PTT, é a deficiência da ADAMS13 com atividade abaixo de 10%. Esses pacientes, então, possuem uma grande quantidade de fator de von Willebrand de alto peso molecular circulante. Esse fator é muito trombogênico na microcirculação e induz adesão de plaqueta a endotélio íntegro, induzindo a hemólise microangiopática, a trombocitopenia por consumo e especialmente dano à microcirculação, que é o que mais preocupa nesses pacientes. Então, o protótipo de paciente PTT é a mulher jovem com apresentação aguda de síndrome anêmica, manifestação hemorrágica cutânea mucosa e pode ou não apresentar sinais e sintomas de dano em órgão-alvo, como manifestações neurológicas, gastrointestinais e cardíacas, por exemplo. A evolução do tratamento da PTT, desde a sua descrição inicial na década de 20 até o final da década de 70, a história natural da doença não foi muito modificada, a mortalidade era muito alta nesse período. A partir do momento do início de plasma ou plasmaférese, uso empírico de plasma e plasmaférese no final da década de 70, isso foi sendo modificado substancialmente, especialmente na década de 80, se usava muito plasma e plasmaférese de forma empírica, não sabendo ainda por que isso funcionava nesses pacientes, não se compreendia muito a fisiopatologia da doença, mas as respostas eram definitivamente muito melhores, especialmente melhor até do que com o uso empírico de corticoide, que também já tinha sido feito. E em 91, esse estudo é um dos mais importantes na história da PTT, um estudo canadense que randomizou 102 pacientes entre dois braços com plasmaférese e plasma infusional, observando respostas muito melhores com a plasmaférese no início do tratamento, nos primeiros 9 dias, e depois também a longo prazo uma mortalidade bem menor comparado ao grupo da infusão de plasma. A partir daí, então, a plasmaférese entrou como um importante pilar no tratamento da PTT e segue até hoje como um dos mais importantes tratamentos do paciente com PTTA. Na década de 90, a fisiopatologia foi melhor compreendida, né, com a compreensão da função da enzima e da identificação de autoanticorpos contra a atividade enzimática. Então, o conceito da imunossupressão ficou melhor estabelecido também nesse momento. E a imunossupressão entrou também como um importante pilar no tratamento. Então, a partir daí, nessas últimas 3 décadas, o que temos feito na PTT é um tratamento baseado nesses 2 pilares, plasmaférese especialmente, e imunossupressão, inicialmente com corticoterapia em primeira linha. A N-acetilcisteína também, alguns estudos pré-clínicos tiveram bons resultados porque ela consegue dissolver algumas pontes de sulfito que essas macromoléculas, esses multímeros de von Willebrand possuem, conseguindo, portanto, quebrar, de certa forma, esse von Willebrand, mas não existe nenhum dado clínico robusto que confirme a sua eficácia na prática. De lá para cá, o que surgiu mais quanto a tratamento foram novas modalidades de imunossupressão, especialmente o rituximab. O rituximab inicialmente foi muito utilizado no contexto da recaída do paciente refratário e exacerbado, mas o que temos de dado importante quanto ao rituximab é especialmente a redução da recaída. Ele reduz recaída, mas reduz também exacerbação. Então, de uns anos para cá, temos utilizado o rituximab em primeira linha, junto com o corticoide como imunossupressor, para reduzir esse risco de recaída e também de exacerbação nos primeiros 30 dias de tratamento. É bom lembrar que a grande maioria desses estudos são estudos com um nível de evidência pequeno, né? São estudos com N pequeno, são muitos relatos de caso apenas, ou estudos observacionais, mas essa é a realidade numa doença rara como a PTT, né? E o que tem de novo e que surge como um importante pilar também, como um terceiro pilar no tratamento agora da PTT, é a inibição da interação da plaqueta com o fator de von Willebrand, induzido pelo caplacizumab, esse nanoanticorpo monoclonal, onde sua eficácia e segurança foram comprovados por esses 2 estudos, o Titan em fase 2 e o Hércules em fase 3. A PTT é uma emergência hematológica, a gente sabe disso, não tem como esperar pelo resultado da enzima para iniciar o tratamento. Frente à suspeita clínica, a gente precisa imediatamente iniciar o tratamento da PTT, porque a mortalidade é altíssima, como eu falei, se esse paciente não for tratado, mas nem sempre a gente consegue a dosagem enzimática, não é um exame tão acessível assim. Na verdade, na maioria das vezes a gente não consegue, e então a gente não pode depender desse resultado para iniciar o tratamento.
Os 3 pilares atuais, então, no tratamento da PTT são esses: imunossupressão, plasmaférese e a inibição da plaqueta, da interação da plaqueta com o von Willebrand. A imunossupressão era fundamental porque ela é que induz as respostas a médio e longo prazo, ela que normaliza a atividade enzimática, ou pelo menos faz com que essa atividade enzimática suba para cima de 20%, que já é uma faixa de maior segurança para esse paciente. E a gente faz, como eu falei, como imunossupressão corticoide ou rituximab em primeira linha, e nos pacientes refratários a essa modalidade de tratamento, a gente pode usar ciclofosfamida, vincristina, azatioprina, bortezomib, enfim, não existe nenhum estudo que comprove o que é melhor nesse cenário do paciente refratário ao corticoide ou rituximab. A gente acaba usando o que a gente tem à disposição e o que a gente tem mais prática no manejo dessas drogas. E a grande questão da imunossupressão é que ela não induz resposta imediata. O paciente pode demorar 7, 15, 20, 30 ou até mais de 30 dias para que essa atividade enzimática normalize ou pelo menos suba para cima de 20%. Então, o paciente não pode esperar por essa resposta. Se ele fizer só imunossupressão, a chance de óbito é muito grande por dano à microcirculação. Ele precisa de uma modalidade que enderece a formação desse microtrombo na microcirculação. E a plasmaférese foi a modalidade que sempre fez isso. É o que sempre salvou o paciente com PTT num primeiro momento do tratamento. É o que induz a primeira resposta, a resposta clínica, o aumento da plaqueta, a queda do LDH. A plasmaférese consegue fazer isso por repor o ADAMTS13 exógeno. E agora, essa nova modalidade, o caplacizumab, impedindo a interação da glicoproteína 1B plaquetária com o domínio A1 do fator de von Willebrand, ele impede de imediato a formação do microtrombo na microcirculação. É a única modalidade que consegue endereçar especialmente essa formação do microtrombo na microcirculação. O tratamento tradicional, né, plasmaférese e imunossupressão, existem algumas necessidades não atendidas com esse tratamento, especialmente as exacerbações. Quem está acostumado a tratar PTT já passou por isso, aquele paciente que responde inicialmente ao tratamento, a gente suspende a plasmaférese, mas dias depois a plaqueta volta a cair, o LDH volta a subir, o paciente agudiza esse quadro microangiopático, isso sempre é um risco para ele, e elas não são incomuns, quase a metade dos casos exacerbam nesses 30 dias após o término da plasmaférese. E a refratariedade também não é incomum, aquele paciente que até o 5º dia de tratamento a plaqueta não sobe, ou não sobe acima de 50 mil, ou não dobra o seu valor, o LDH persiste muito alto, os quadros neurológicos são recorrentes, enfim, existe uma persistência do dano à microcirculação e, obviamente, pacientes refratários e exacerbados são expostos ao maior risco de óbito. E essa mortalidade, então, é relatada em até 20% frente ao tratamento tradicional. Eu vejo na prática aí, em torno de 10%. Portanto, é importante uma nova modalidade que atue de forma mais rápida na normalização plaquetária, na proteção à microcirculação, na redução de casos refratários e de exacerbações também. As recidivas não são tão incomuns, né? Acontecem especialmente nos primeiros meses, nos primeiros 2 anos após o episódio agudo, mas pode acontecer em qualquer momento durante a vida do paciente. A PTT é uma doença para a vida toda, esse paciente tem que ser acompanhado por toda a vida, tem que ter ciência da doença e dos sinais e sintomas que ele pode ter numa recaída para que esse diagnóstico da recaída seja precoce. O caplacizumab, então, essa nova modalidade de tratamento é um nanoanticorpo monoclonal, é uma droga, é uma molécula pequena, estável e com alta afinidade por seu domínio específico, que é o domínio A1 do von Willebrand, é um domínio de interação com a glicoproteína 1B da plaqueta, e ele consegue bloquear esse domínio de forma imediata, horas após a primeira dose, impedindo a interação da plaqueta com o von Willebrand, impedindo, então, a adesão da plaqueta ao endotélio na microcirculação. Isso reduz o consumo plaquetário, reduz o quadro hemolítico e, especialmente, reduz o dano isquêmico à microcirculação de forma já imediata. O principal estudo do CAPLA, na verdade, é o maior estudo em PTT, na verdade, é um estudo duplo cego randomizado em fase 3, que foi desenvolvido a partir dos bons resultados do TITAN, do estudo TITAN em fase 2. Ele randomizou 145 pacientes em 2 braços, um braço do CAPLA e placebo, ambos recebendo plasmaférese e imunossupressão.
o paciente ele utilizava o medicamento do estudo por 30 dias após o término da plasmaférese, podendo aqui estender por mais 4 semanas, o que foi diferente do Titan, porque os pacientes no estudo Titan que terminavam de fazer o medicamento, mas ainda tinham a atividade enzimática muito baixa, tinham uma grande chance de recair. Então, percebendo esse potencial de proteção que a droga traz na microcirculação, eles permitiram essa extensão por mais 4 semanas, especialmente para esse paciente ainda sem resposta enzimática. Outra diferença foi que aqui, os pacientes que recidivavam no período de uso do medicamento do estudo poderiam ser transferidos para um braço aberto de cápsula, ele reiniciando, então, a plasmaférese e o tratamento com cápsula durante 30 dias, podendo estender por mais 4 semanas. Foram 72 pacientes no grupo do cápsula e 73 no grupo placebo, com dados demográficos muito semelhantes entre os dois grupos. O desfecho primário foi o tempo para a resposta da contagem plaquetária, e no caso dos pacientes que usaram caplacizumab, eles tiveram 1,55 vezes mais chance de ter normalizado a plaqueta em determinado momento durante o tratamento. Aqui no terceiro dia, por exemplo, quase 80% dos pacientes com cápsula já tinham atingido resposta clínica. Isso, a gente vê muito pouco isso com o tratamento tradicional, né? Realmente é uma resposta muito rápida. E normalizar precocemente a plaqueta reflete proteção à microcirculação, provável redução de risco de óbito e também até provável redução de sequelas a longo prazo e morbidade a longo prazo, que é muito comum na PTT. No estudo Titan, essa razão foi de 2,2, então reduziu praticamente pela metade o tempo para a resposta plaquetária. Como o principal desfecho secundário, foi avaliado, na verdade, um composto de morte, exacerbação e evento tromboembólico. Não houve diferença entre eventos tromboembólicos, não houve óbito no grupo do cápsula, e foram 3 casos de óbito no grupo placebo. No Titan, se não me engano, também não houve morte no grupo do caplacizumab, foram 2 óbitos no placebo. Mas o que trouxe relevância estatística para esse desfecho composto, sem dúvida, foi a importante redução das exacerbações, 4% versus 38%. Paciente com caplacizumab, mesmo com atividade enzimática baixa, ele respondendo à plasmaférese, suspendendo a plasmaférese e mantendo ainda a enzima abaixo de 10%, ele consegue ser protegido pelo medicamento e não exacerba muito pouco. Isso dá tempo para a gente pensar em intensificação de tratamento imunossupressor. Isso talvez seja a grande questão do medicamento. Ele mantém o paciente protegido até a gente conseguir atingir essa resposta imune. Com relação às recaídas, né, foram 6 pacientes recaídos, ou seja, após o término do tratamento, do uso do medicamento do estudo, aqui no período de acompanhamento. 6 pacientes no grupo do cápsula recaíram, todos esses 6 tinham atividade enzimática abaixo de 10%, e não houve nenhuma recaída no grupo placebo, porque, na verdade, todos os que deveriam recair já tinham exacerbado antes. 26 desses 28 pacientes foram transferidos para o grupo aberto, né, para o braço aberto do caplacizumab. Então, na verdade, não é que quem usa cápsula cai mais, é simplesmente porque durante o uso do medicamento ele está protegido e, obviamente, se você não induziu a resposta enzimática, a chance dele recair mais à frente à interrupção do medicamento, é maior. E os pacientes que não usam, eles exacerbam precocemente. Quanto à refratariedade, não houve refratariedade no cápsula, assim, então todos os pacientes respondem, a plaqueta sobe, tanto pelo conceito de refratariedade do próprio estudo, como pelo conceito de refratariedade do consenso internacional. Isso, mais uma vez, reflete essa eficácia da droga na microcirculação, reduzindo a formação desse microtrombo e, certamente, protegendo a microcirculação. Esses dados aqui também são bem interessantes, porque como a gente usa, como o paciente responde mais rápido, utilizamos menos plasmaférese, fazemos menos sessões, o volume plasmático é menor, o tempo de internação é menor.
inclusive reduzindo possíveis riscos, né, do procedimento, da plasmaférese, risco de tempo de permanência de catéter, de infecção, de trombose, risco até de reações transfusionais. Então, tem uma redução importante aqui do número de dias de plasmaférese, do volume plasmático transfundido, número de dias de internação em UTI e também de internação hospitalar de um modo geral. Então, esses dados também são bem interessantes, porque realmente o paciente responde mais rápido e pode até ter alta precoce. Como o medicamento interfere com essa interação da plaqueta com o von Willebrand, o cofator da ristocetina cai para abaixo de 20% horas após a primeira dose do medicamento. E esse cofator normaliza mais ou menos 7 dias após a interrupção. Então, sempre houve muita preocupação quanto ao risco de sangramento nesses pacientes. E, de fato, isso acontece. Os pacientes com caplacizumab têm um risco maior de eventos hemorrágicos. A maior parte dos eventos adversos associados à droga são sangramentos, mas na maioria das vezes são sangramentos cutâneo-mucosos, epistaxe e sangramento gengival, especialmente, e na maioria das vezes sangramentos leves a moderados, sem necessidade de uma intervenção. Quanto aos eventos adversos graves, a maioria também foi de evento hemorrágico. Nesses 4 casos aqui de epistaxe grave, apenas um paciente precisou receber fator 8 rico em von Willebrand para controle do sangramento. Não houve relato de necessidade de reposição de fator em nenhum outro estudo de vida real, no estudo inglês, no alemão e no francês, por exemplo, e no Titan também não houve necessidade. Então, apenas esse paciente precisou receber fator para controle do sangramento. Mas a gente tem que ter atenção para esse risco hemorrágico, de fato ele pode acontecer, especialmente para os pacientes que já têm um risco hemorrágico maior, os pacientes idosos, por exemplo. Então, é uma questão que a gente tem que ficar atento, mas o perfil de segurança da droga é boa. Nenhum desses eventos graves levou ao óbito do paciente, por exemplo, e foram eventos bem manejados de um modo geral. Então, a recomendação atual do tratamento da PTT se baseia nesse tripé de imunossupressão com corticoterapia e rituximab, se disponível, né, se possível, reposição de Adams com plasmaférese diária até a resposta clínica, e agora a inibição da interação da plaqueta com von Willebrand com caplacizumab. É feita uma dose de ataque venosa antes da primeira sessão de plasmaférese, seguido de uma dose subcutânea após a primeira sessão no primeiro dia, e daí em diante uma dose diária subcutânea após a plasmaférese. Por bula, a recomendação é até 30 dias após o término da plasmaférese, podendo estender no caso de persistência da atividade enzimática baixa. E alguns autores até têm também, para os pacientes que respondem precocemente, vamos supor, no 20º dia de tratamento, a atividade enzimática já está acima de 20%, já estão interrompendo o caplacizumab precocemente. Portanto, é fundamental o monitoramento da atividade enzimática. Não tem como utilizar caplacizumab sem dosar o Adams, tanto para diagnóstico, isso é fundamental, como para o acompanhamento da sua atividade durante o tratamento. É isso que vai dizer para onde a gente vai, se a gente vai intensificar mais a imunossupressão ou se vai poder suspender o medicamento antes. Bom, como considerações finais, o tratamento tradicional, a plasmaférese e imunossupressão, reduz notadamente a mortalidade, mas essa mortalidade ela ainda é considerável, além de refratariedade e exacerbações frequentes. O bloqueio da interação da plaqueta com von Willebrand é um novo pilar no tratamento da PTT, e os principais estudos do caplacizumab mostram poucos desfechos graves, importante redução das exacerbações, rápida resposta e resposta sustentada, permitindo tempo para a resposta à imunossupressão, redução das sessões de plasmaférese, volume de plasma e tempo de internação, e bom perfil de segurança, mas, mais uma vez, temos que ficar bem atentos aí ao risco de sangramento. Era isso que eu gostaria de passar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Tiago. Eu gostaria agora de passar a palavra para o Dr. João Samuel Farias. O João é médico hematologista e hemoterapeuta do Hospital Erasto Gessner e supervisor da residência médica em hematologia e hemoterapia. Ele vai falar para a gente sobre os guidelines da ISTH para tratamento da PTT. João, por favor, a palavra é sua.
Boa noite, gente. Primeiro, obrigado pelo convite aí da Sanofi e pela oportunidade de apresentar esse guideline. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Só... Bom, então eu fiquei responsável por apresentar as diretrizes da ISTH para o tratamento, para o diagnóstico e tratamento da púrpura trombocitopênica trombótica adquirida. Esse é o slide com a minha declaração de conflito de interesse. Bom, e o primeiro slide da apresentação é por que a necessidade de uma diretriz para tratamento e diagnóstico de PTT, né? A gente sabe que a gente teve avanços nos últimos anos, como o Thiago mostrou, tanto no diagnóstico como no tratamento, porém a PTT continua sendo um desafio para médico e paciente. Eu costumo falar que esse é o paciente que movimenta todo o hospital quando ele chega na emergência, né? Então, a gente sabe que a PTT é uma doença que representa uma ameaça de vida grave para esse perfil de paciente, com a mortalidade e morbidade substancial na fase aguda. E devido à natureza rara da doença, a gente percebe que muitos médicos não têm uma experiência limitada no manejo desses pacientes, tanto para diagnóstico quanto para tratamento. As evidências sobre a otimização do diagnóstico precoce e manejo desses episódios agudos são bem limitadas. A gente sabe que a maioria dos estudos para PTT, devido à raridade da doença, são, a maioria, série de casos. A gente tem muito pouco dado robusto na literatura. A gente tem uma grande variação na prática clínica dentro dos diversos serviços para manejo desses pacientes. Já havia 2 publicações prévias com guidelines para diagnóstico e manejo desses pacientes, uma delas publicada em 2012 e outra em 2017, então a gente sabe que a gente teve bastante coisa publicada depois disso. E agora, com mais dados disponíveis, eu acho que fez sentido a ISTH fazer o primeiro guideline dela para diagnóstico e manejo da PTT. Então, esse é o guideline, foi publicado em julho do ano passado. Então, são as primeiras diretrizes clínicas de PTT publicadas pela ISTH. Ele foi desenvolvido por um painel internacional de especialistas. Se você for olhar o nome dos autores, é todo mundo que publica bastante na área mesmo. E também ele teve representantes de pacientes no desenvolvimento desse guideline, que eu acho fundamental no desenvolvimento de qualquer recomendação, especialmente tratando-se de doença rara, né? Essas diretrizes foram baseadas em evidências para abordar tanto o diagnóstico quanto o tratamento, e elas são aplicáveis para pacientes adultos diagnosticados com PTT adquirida ou hereditária. Então, eu vou passar um pouco sobre a metodologia das diretrizes. Então, como eu falei, foi feito a partir de um painel multidisciplinar. A gente tinha hematologistas e especialistas de outras áreas, tem neurologista nesse painel, intensivista, nefrologistas e representantes dos pacientes. Então, como para todo o desenvolvimento de um guideline, houve uma revisão na literatura em base de dados, foram incluídos estudos randomizados, controlados e estudos observacionais, incluindo dados de registro, que é grande parte das publicações de PTT são estudos como esses, né? E a população de interesse foram pacientes com contagem de plaquetas abaixo de 150 mil, anemia, função renal preservada e esquizócitos em sangue periférico. Os indivíduos deviam estar recebendo pelo menos um tratamento de interesse, que era a plasmaférese com ou sem corticóide adjuvante, rituximab ou caplacizumab. E o escopo
dessas diretrizes foram diagnóstico e tratamento de adultos com suspeita ou diagnóstico de PTT durante eventos agudos e em remissão. E um outro escopo dele foi também tentar incorporar nesse guideline os modelos de avaliação de risco, como o PLASMIC, o score francês, para ajudar no diagnóstico desses pacientes. Só lembrando que, como toda diretriz, né, ela não deve substituir o julgamento clínico. Então, foi utilizada essa estrutura PICO, né, para as questões do tratamento, e o painel utilizou isso para desenvolver 12 questões, tá? O primeiro bloco era para os pacientes que apresentavam um evento agudo ou recorrente. Então, a primeira pergunta que eles fizeram foi: deve-se utilizar plasmaférese mais corticoide ou só a plasmaférese sozinho? Deve-se adicionar rituximab à plasmaférese e aos corticoides ou não? E deve-se usar caplacizumab ou não? Para pacientes com PTT em remissão, né, deve-se utilizar a terapia profilática com rituximab ou não? Deve-se utilizar a infusão de plasma versus uma estratégia de observar ou guardar? Deve-se utilizar a infusão de concentrados de fator 8 versus uma estratégia de observar ou aguardar? Deve-se utilizar a infusão de plasma versus o concentrado de fator 8? E o terceiro bloco foi para pacientes com PTT em remissão durante a gestação, que é um grupo de pacientes bem críticos e acaba gerando bastante discussão no manejo deles. Deve-se usar imunossupressão profilática versus uma estratégia de observar e aguardar para pacientes com nível reduzido de W13, mas sem outros sintomas de MAT. E a outra pergunta foi: deve-se utilizar a infusão de plasma em vez de infusão de concentrados de fator 8? A abordagem para o nível de evidências foi a GRADE, e eles acabaram separando também 3 blocos nessa situação para avaliar a certeza de evidência. Então, são 3 cenários que eles utilizavam. O que eu achei bem interessante, que eu acho que reflete a realidade de todo centro, especialmente aqui no Brasil, né? Então, o primeiro cenário é quando você tem a atividade da DAMS13 prontamente disponível, ou seja, dentro de 72 horas. O outro cenário é quando você não tem ela disponível. E o terceiro cenário é quando a mensuração da DAMS13 vai estar disponível com atraso, ou seja, mais de 72 horas ou cerca de 7 dias. Então, eles classificavam como uma forte recomendação ou uma recomendação condicional. E, de novo, é bem difícil a gente graduar e conseguir uma evidência robusta nesse grupo de doenças, já que a gente tem bastante estudo robusto na literatura para embasar isso. Então, essas são as recomendações para diagnóstico da PTT, tá? Então, a primeira recomendação no paciente com suspeita clínica alta, a primeira recomendação é iniciar plasmaférese e corticoide, mesmo antes de receber o resultado da DAMS13. Considerar o início do caplacizumab mesmo antes de receber o diagnóstico, o resultado da DAMS13, e ajustar a terapia com base nos resultados da DAMS13. Essa foi uma recomendação condicional e um grau de evidência baixo, né? Para aqueles pacientes com a suspeita intermediária ou baixa, considerar o início da plasmaférese e corticoide antes de receber o resultado da DAMS13, não iniciar o caplacizumab até que os resultados do teste da DAMS13 sejam recebidos, e ajustar a terapia com base no resultado da DAMS13. Também essa foi uma evidência condicional e com baixo grau de certeza. E o teste, naquele cenário em que você tem o teste da DAMS13 não disponível, o caplacizumab não deve ser utilizado, independente da probabilidade do indivíduo ter PTT. Então, naquele cenário com acesso imediato, né, ao teste da DAMS13, seriam aqueles pacientes com alta suspeita, determinado por avaliação clínica ou por um método de avaliação de risco formal, como o PLASMIC ou francês,
e a disponibilidade do resultado dentro de 72 horas ou 7 dias. De novo, adquirir uma amostra de plasma do paciente, testar a atividade e a presença de inibidor, iniciar plasmaférese e corticosteroides antes de receber aquele resultado da ADAMTS-13, considerar a administração precoce do caplacizumab mesmo antes do resultado, e você adaptar depois, né? Se a atividade da ADAMTS-13 for menor que 10%, continuar o capla e tentar pensar em adicionar alguma imunossupressão além disso. Se a atividade for ali limítrofe, aliás, normal, considerar o resultado negativo e suspender o caplacizumab e considerar outro diagnóstico. E quando a atividade é limítrofe, ali entre 10 e 20, eu acho que cai sempre no julgamento clínico, né, de continuar ou parar a terapia. Esse é só um organograma, então, aquele paciente com alta suspeita, né, e que você tem uma alta probabilidade de PTT no pré-teste, mais de 90%, iniciar a plasmaférese, mais corticosteroides. Se você não tiver disponível a ADAMTS-13, não adicionar o caplacizumab, mas se você tiver disponível em até 7 dias, você pode coletar essas amostras da ADAMTS-13. Se o resultado for negativo, interromper, limítrofe, julgamento clínico, e se for menor que 10, você continuar o caplacizumab e considerar adicionar alguma imunossupressão. Aqueles pacientes em que você tem acesso ao teste e tem uma probabilidade baixa ou intermediária, considerar o início da plasmaférese, é uma coisa que, pelo menos no meu serviço, esses pacientes acabam iniciando a plasmaférese e depois a gente revê o diagnóstico. Mas se o resultado da ADAMTS-13 não estiver disponível, não adicionar caplacizumab, e aqui ele segue a mesma rotina, né? Coleta a ADAMTS-13, negativo não adiciona o caplacizumab, limítrofe julgamento, e positivo você pode seguir com ele. Então, relembrando, em cenário em que você não tem um acesso à dosagem da atividade da ADAMTS-13, não usar o caplacizumab, essa foi uma força de recomendação condicional e com baixa certeza, né? Então, o risco de sangramento, custo e uso do recurso do caplacizumab, eles consideraram que não está justificado nesse cenário. Então, é bem importante, assim, um serviço de referência para tratamento de PTT acaba ter acesso a esse tipo de exame. E essas são as recomendações para tratamento, tá? Então, para aquele primeiro evento agudo, adicionar corticosteroides à plasmaférese, ao invés de plasmaférese sozinho. Essa recomendação foi uma recomendação forte, tá? Apesar de o grau de evidência ser de muita baixa certeza. Há uma sugestão, né, de uma redução moderada no risco de mortalidade, com eventos adversos não graves a curto prazo. Aqui a recomendação 2 foi adicionar o rituximab aos corticosteroides e plasmaférese, ao invés dos corticosteroides e plasmaférese sozinho, no episódio agudo, né? A força de recomendação foi condicional, muita baixa certeza. De novo, isso foi estudado no cenário de estudos clínicos não randomizados, poucos pacientes, muitas vezes com viés de seleção. É aquela coisa que você pode considerar, mas assim, eles têm uma bem baixa certeza no grau de evidência. Na recidiva, então, aquela pergunta, adicionar corticosteroides à plasmaférese, ao invés da plasmaférese sozinho, teve uma força de recomendação forte, apesar do grau de evidência ser muito baixo, mas, assim, há uma ideia de que o corticosteroides pode reduzir a mortalidade em uma situação de risco de vida, né? E, assim, você usar corticoide no curto prazo acaba não tendo nenhum evento adverso proibitivo. Então, a opção do guideline foi colocar isso como uma força de recomendação forte. Adicionar o rituximab nesse cenário da recidiva ganhou uma força de recomendação condicional, muita baixa certeza. A gente tem evidências escassas para esse cenário, os dados são todos indiretos, apesar de ser uma terapia amplamente usada hoje em dia, né?
E, assim, eu acho que esse é um dado bem importante que o guideline coloca, é que muitos pacientes na recidiva aceitam melhor usar o rituximab como imunossupressor do que o corticosteroide, né? Mulher jovem usando corticoide sempre é problema, né? Tá. E a quinta recomendação foi usar o caplacizumab ao invés de não usar o caplacizumab. Então, essa ganhou uma força de recomendação condicional, né? E essa foi a única recomendação nas diretrizes que a gente achou um grau de evidência de certeza moderado. Ela foi baseada em 2 estudos randomizados, duplo cego, e, assim, como o Thiago mostrou na apresentação anterior, assim, os pacientes que usaram caplacizumab acabaram se beneficiando dele com um perfil de toxicidade aceitável. Para os pacientes em remissão, que é uma coisa sempre causa discussão no ambulatório, né? O paciente que está em remissão e ainda apresenta uma atividade baixa da MS13, mas sem nenhum sinal de recaída, o uso do rituximab ganha uma força de recomendação condicional, com muita baixa certeza, né? A gente tem um estudo pequeno que sugere o rituximab reduz taxa de recidiva, mas isso não foi validado em um estudo grande, randomizado e controlado. E consideração prática, né, sobre o uso do rituximab, a gente não tem um intervalo para a dosagem de ABDAMS13 no paciente que está em remissão. Cada serviço tem a sua rotina de acordo com o acesso a ele, ao exame, né? E essa estratégia é viável, assim, né, dependendo do centro da rotina do teu serviço. Para pacientes grávidas com PTT adquirida e que apresentam a atividade da ADAMS13 reduzida, mas sem nenhum sinal clínico de recaída ou sintoma, tratamento profilático, ao invés de nenhum, foi considerado uma força de recomendação forte, apesar do grau de evidência com muita baixa certeza. Os benefícios do tratamento profilático podem salvar vidas nessa situação, por isso a força de recomendação nesse cenário. Então, só repassando todas essas recomendações aqui, a gente adicionar corticóide à plasmaférese ganhou um grau de recomendação forte no primeiro evento agudo, né? Tanto no primeiro evento agudo como na recidiva. Adicionar rituximab no primeiro evento agudo ganhou uma recomendação condicional. E adicionar na recidiva também, e como profilaxia também. Todos eles com muita baixa certeza no grau de evidência, né? O caplacizumab, tanto no primeiro evento agudo quanto na recidiva, ganhou uma força de recomendação condicional e um grau de evidência de certeza moderada. Você vê que é o único aqui que tem um grau de evidência maior e foi baseado nesses 2 estudos controlados randomizados. E o tratamento profilático no cenário da gravidez, como uma situação dramática e potencialmente muito grave, acabou ganhando um grau de recomendação forte, uma força de recomendação forte e um grau de evidência muito baixo. E eu queria terminar falando dos scores, né? Tanto o Plasmic como o francês, acho que são 2 scores que, na prática, ajuda bastante. A gente usa isso diariamente, frequentemente quando chega um paciente, até para tomada de decisão. Então, esses 2 scores foram identificados como capazes de prever uma probabilidade de deficiência da ADAMS13 nos pacientes com suspeita de PTT. O score francês é um pouco mais simples, né? Ele usa somente a contagem de plaquetas e o nível sérico de creatinina para dar essa probabilidade. E o Plasmic é um pouco mais complexo, mas bem simples de fazer. Ele usa plaqueta, o nível de creatinina, hemólise, história de câncer, transplante, o RNI e o VCM. Os 2 são capazes de identificar pacientes com alta probabilidade de PTT. E eu acho que é isso, gente. Eric, muito obrigado. Obrigado, João. Agora a gente vai para uma etapa importante do nosso programa, que são apresentações de casos clínicos do Programa de Acesso Expandido. Então, eu convido de novo o Thiago e depois, na sequência, o João
para eles apresentarem, e relembro aqui que perguntas podem ser feitas pelo chat, porque no final os dois palestrantes vão estar disponíveis aí para tirar dúvidas e tudo mais. Vamos lá, Thiago. Só um segundo, vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo a tela? Sim. Bom, tivemos a oportunidade no Hemorrio de participar do programa de acesso expandido do CAPLA. Foram 5 pacientes no país incluídos e nós conseguimos incluir 2 casos. Se não me engano, o João também incluiu 2 casos. Esses 2 casos foram bem interessantes no Hemorrio, mas eu vou apresentar aqui apenas um. Essa paciente, ela é uma paciente muito jovem, de 18 anos atualmente. O primeiro episódio dela de PTT foi em 2018, quando ela tinha 15 anos, e ela tinha alto risco porque apresentava eventos isquêmicos transitórios. Quando ela chegou no Hemorrio, ela já estava em uso de corticoide há alguns dias, então a plaqueta já vinha em ascensão, só com imunossupressão. Então a resposta dela foi muito rápida. Após 3 sessões de plasmaférese e corticoide, ela já tinha atingido resposta clínica e na época não foi avaliado a Adams 13. Agora, em abril desse ano, ela percebeu o surgimento de equimoses e petecas em membros inferiores, então logo ela procurou a emergência do Hemorrio, onde ela tinha uma anemia importante, trombocitopenia importante, abaixo de 30.000, no LDH de 2.400, e então um laboratório muito sugestivo de PTT, né, plaqueta muito baixa, anemia moderada grave, LDH muito alto, e com uma periferia com padrão também bem sugestivo de microangiopatia trombótica, com abundantes esquizócitos, policromasia, enfim. Ela tinha um plasmic score alto, de 7, alta probabilidade de deficiência de Adams 13, e um risco padrão, porque não tinha evidência de dano de órgão-alvo nesse primeiro momento. Ela foi incluída no programa, então, a dosagem de Adams confirmou PTT, abaixo de 1% de atividade. O resultado do inibidor demora um pouco mesmo, em torno de uns 10 dias, então eu não iniciei de cara o rituximab, porque como ela é muito jovem, eu fiquei pensando na possibilidade remota de uma PTT hereditária, então eu esperei um pouco para receber o resultado do inibidor e é um inibidor positivo, então ela é uma PTT adquirida. Iniciamos a plasmaférese, corticoide e capla, logo após o segundo dia, né, fez 2 dias de capla com plasmaférese, já no terceiro dia, a plaqueta já tinha subido para 160.000. Então, ela teve uma resposta muito rápida, o que realmente observamos nos principais estudos. É o paciente que eu acompanhei com resposta mais rápida, que eu já tive até hoje. Ela ficou clinicamente muito bem, não teve nenhuma intercorrência, seguiu respondendo super bem, não teve nenhum evento adverso, nenhum sangramento. Inclusive, nesse período de uso do Kaplan, foram 64 dias de uso de caplacizumab, ela passou por 2 períodos menstruais e não teve hiperfluxo menstrual. E fiz a plasmaférese só até o terceiro dia. Ela teve alta precoce, com menos de 7 dias de internação, e seguiu ambulatorialmente fazendo uso subcutâneo do Kaplan no hospital. Todo dia ela voltava para o hospital, inclusive final de semana, para receber a dose. A grande questão dela é que, mesmo com o início do rituximab, no monitoramento, a atividade enzimática persistentemente baixa, abaixo de 0,7%. Mesmo após o término do rituximab, 4 doses semanais, ela mantinha aqui a atividade enzimática bem baixa. Então, o risco de exacerbação dessa paciente era altíssimo. Eu não interrompi o caplacizumab, que é no D30, justamente entendendo que provavelmente era o medicamento que estava protegendo essa paciente contra exacerbação. Eu mantive o capla diariamente e aqui intensifiquei a imunossupressão com ciclofosfamida no D1 e no D15 e vincristina no D1, D4 e D8. E mais ou menos aqui no D15 é mais ou menos uma mediana que a gente mesmo percebe resposta à imunossupressão, né, 10 a 14 dias. Então, frente a essa nova modalidade de imunossupressão, ela foi o primeiro momento que ela teve resposta enzimática. Essa resposta se sustentou na semana seguinte, foi quando eu suspendi o caplacizumab aqui. Na próxima semana, seguiu mais ou menos no mesmo patamar, no final de junho, e agora, no dia 20 de julho, mantendo uma resposta clínica, apesar de um LDH mais alto,
com uma atividade enzimática mais baixa de 12%. Isso me preocupou, essa tendência de queda. Então, agora, na terça-feira, anteontem, eu reiniciei o rituximab numa proposta de dose profilática. Fiz uma dose só, daqui a um mês eu vou reavaliar a atividade enzimática novamente para provavelmente seguir com o rituximab como profilaxia. E, obviamente, ficando muito atento à evolução da paciente nesse período, né? Daqui a 2 semanas ela volta para exame de rotina. Então, a grande questão aqui é a proteção que o medicamento trouxe para ela durante todo esse período. Ela teve alta precoce, ficou em casa esse período todo, e se não fosse, eu tenho quase certeza disso, se não fosse o medicamento nesse cenário, ela teria exacerbado, se não uma, talvez até mais de uma vez nesse período, tendo que reinternar, reiniciar plasmaféreses, enfim, e todos esses momentos de agudização são momentos de risco para esses pacientes. Então, achei esse caso bem exemplar por conta disso. Bom, era isso. Vou passar agora para o João, para ele apresentar o caso dele, do Programa de Acesso Expandido. Tiago, vocês estão conseguindo ver? Sim. Tá, então esse foi, na verdade, o segundo caso da gente do Programa de Acesso Expandido da Sanofi. Então, foi uma paciente de 28 anos, tá, do sexo feminino, previamente ígida, sem comorbidades. Ela tinha gestado uma vez, tinha uma criança de 3 anos, e essa paciente acabou iniciando no dia 18/3 com um quadro de astenia intensa lá na cidade de origem dela, e de 22 ela foi admitida nesse serviço com uma história de palidez cutânea e petecas em membro inferior. E desde o início o que chamava muita atenção no quadro dela era a confusão mental, né? Esses eram os exames dela, em hemoglobina de 10,2, 12.300 leucócitos, 112.000 plaquetas, um retículo um pouco alto, a bilirrubina indireta um pouquinho alta. Na ocasião, não foi levantada a hipótese de PTT no serviço, né? Num primeiro momento, essa paciente foi submetida a uma ressonância de crânio, que era normal, um líquor, que era normal também, e até um aspirado de medula óssea, que também era normal. Essa paciente evoluiu com uma piora desse quadro neurológico, assim, também uma mudança importante no padrão do hemograma, até que ela foi encaminhada para o nosso serviço no dia 1º de abril, que era uma sexta-feira, né? PTT sempre chega sexta-feira. Ela chegou no serviço da gente, assim, muito, muito confusa, assim, ela tinha um Glasgow de 11, tá? E esse é o hemograma dela, assim, ela tem uma hemoglobina de 11,2, um VCM de 99, 10.380 leucócitos, 42.000 plaquetas, um LDH de 1.080, o retículo aumentado, enfim, uma paciente hemolizando, né? Essa era a lâmina do sangue periférico que a residente me mandou na sexta-feira, no fim da tarde, que é a hora que chega, né? Mas você vê que é uma lâmina forrada de esquistócito, né? Então, baseado no plasmic dela, na ocasião que nem era tão alto, de 5, e nessa lâmina de sangue periférico, na história da paciente, a gente acabou assumindo esse diagnóstico de púrpura trombocitopênica trombótica. Então, no dia 2, que foi um sábado, a gente começou o plasmaféres e começou o corticoide e o caplacizumab, né? E coletou as amostras antes do procedimento para quantificação da atividade da ADAMS13. Então, no dia 4, a gente teve esse resultado, já a atividade da ADAMS13 dela era bem baixa e ela tinha uma presença de inibidor. E já no dia 4, aí no terceiro dia de plasmaféres e prednisona e caplacizumab, ela já tinha 154.000 plaquetas. Dia 5, ela tinha melhorado, assim, plenamente. Era uma paciente que chegou lá, assim, tendo que ser contida no leito. Ela estava com Glasgow 15, super orientado. E esse era o hemograma dela no dia 5, né? 8,9 hemoglobina, 11.300 leucócitos, 194.000 plaquetas, um LDH já normal, um reticulócito em queda, assim, melhora dos padrões do padrão de hemólise. A gente optou por interromper a plasmaféres nesse dia,
a paciente teve alta hospitalar no dia seguinte, né, e já saiu com desmame da prednisona e para administração do caplacizumab por via ambulatorial. Então, no dia 29, essa paciente retornou assintomática, sem queixa, com uma atividade da DAMS 13 normal. Nessa ocasião, a gente optou por suspender o corticoide dela de vez. Ela estava com hemoglobina de 14,4, 306 mil plaquetas, sem sinal de hemólise. Então, acho que, assim, esse caso, acho que é um caso bem... Eu falei para o Thiago que era um caso clássico, porque, assim, a gente vê uma demora na identificação do diagnóstico, né? E em relação ao caplacizumab, eu acho que essa paciente, assim, teve uma resposta abrupta, né? Ela chegou muito ruim, 2, 3, 5 dias depois ela estava indo para casa. Então, isso acaba diminuindo morbidade relacionada a internamento, né? A gente sabe que esses pacientes usam catéter, fazem infecção relacionada a catéter, reação transfusional, enfim. Ela foi exposta a muito pouco plasma, ficou muito pouco tempo no hospital, numa época que estava crítica a questão do Covid aqui. Então, assim, acho que ela teve um benefício real, assim, em ter tido uma alta muito, muito precoce, né? Eu coloquei essa fotinho aqui só para agradecer de novo a Sanofi. Eu acho que foi fantástico eles trazerem esse programa de uso compassivo para a PTT aqui no Brasil. Eu coloquei uma foto, essa equipe da pesquisa clínica, tá? Que, assim, ajudou muito a gente na celeridade da assinatura do contrato com a Sanofi, então, em fazer acontecer o uso compassivo lá no hospital. E aqui uma fotinho das residentes que é quem receberam esse caso e cuidaram da paciente durante todo esse período. Acho que é isso. Muito obrigado, gente. Bom, obrigado. Excelente, Thiago, João. Bom, a gente tem um tempinho para perguntas agora. Eu vou dar uma olhadinha aqui se temos alguma pergunta no chat. Bom, não temos até agora, mas a gente tem também, já estamos quase no final aí do tempo programado, mas eu queria lhes perguntar duas questões aí importantes relativas a esse caso, que eu imagino que possam suscitar dúvidas, né? Ficou bem clara a importância do monitoramento da DAMS 13 durante o uso desse tipo de tratamento. E eu percebi que parece que foi semanal que vocês fizeram. Eu queria que vocês comentassem se essa é uma rotina, se isso vai sendo adaptado caso a caso, e também falar um pouquinho de eventos adversos. No caso dessas pacientes, houve algum tipo de manifestação hemorrágica, sangramento cutâneo mucoso, alguma coisa desse tipo. Acho que talvez o Thiago possa começar. Com relação ao monitoramento, realmente, isso é uma realidade nova, especialmente no cenário do caplacizumab, né? Como o próprio guideline da STH fala, não tem como fazer o medicamento sem o ADAMS para diagnóstico, para monitoramento. E no cenário do capla, pelo menos a cada 7 ou 10 dias durante o tratamento, nessa fase inicial, dos 30 dias iniciais, por exemplo, enquanto o paciente não atinge a resposta enzimática, eu acho que é um período interessante, mas é claro que isso tem que ser adaptado à realidade dos serviços, enfim, a possibilidade de realização do exame, talvez fazer a cada 15 dias, enfim, mas idealmente 7 dias eu acho que seria o melhor. Depois da resposta, cada autor e cada serviço também que trata muito PTT propõe um tipo diferente de monitoramento, mas em geral é assim, nos primeiros 3 meses, uma vez por mês, a partir da resposta clínica, né, paciente em remissão. Então, uma vez por mês, após esses 30 dias, depois do início do tratamento, depois, no primeiro e no segundo ano, mantendo um intervalo aí de 3 a 6 meses, enfim, talvez no primeiro ano a cada 3 meses, depois no segundo ano a cada 6 meses, porque é um período de maior risco de recaída, e depois do segundo ano fazer anualmente. Porque se em algum momento a gente percebe uma queda da atividade enzimática, uma atividade enzimática abaixo de 20%, a gente pode talvez propor o rituximab em manutenção
né, doses a cada 3 meses, por exemplo, durante 2 anos, enfim, especialmente naqueles pacientes que têm atividade enzimática abaixo de 10%, onde o risco de recaída é muito maior, né? Então, podendo fazer o monitoramento, ele é fundamental. E essa paciente minha não teve nenhuma manifestação hemorrágica, nem essa e nem a outra paciente, que inclusive essa outra paciente, né, que eu não comentei aqui o caso dela, ela precisou ser submetida a uma cirurgia de urgência, uma laparotomia exploradora, porque o caso dela foi uma recaída após um abortamento. Então, ela teve abscessos pélvicos, enfim, uma peritonite, e aí a gente suspendeu o caplacizumab e ficamos super preocupados com o risco hemorrágico durante a cirurgia, né? Então, nesse caso, a gente fez profilaticamente uma dose de fator 8 rico em von Willebrand, de 30 unidades por quilo, imediatamente antes da cirurgia. Enfim, fizemos mesmo, não existia até nenhuma recomendação também na literatura muito sobre isso, e ela passou pela cirurgia sem nenhum problema, sem nenhum sangramento, conseguiram fazer lavagem da cavidade, drenagem de abscesso, passou bem pelo pós-operatório. 2 dias depois ela exacerbou, como eu imaginava, frente ao estresse cirúrgico, e reintroduzimos o caplacizumab e ela também não teve nenhum sangramento nesse pós-operatório. Então, enfim, as 2 pacientes evoluíram sem eventos adversos associados ao medicamento. Legal. Eric, eu também, assim, as 2 pacientes não tiveram nenhuma manifestação hemorrágica, tá? Eu acho, em relação ao monitoramento, sabe, mesmo esse guideline da ESTH, ele não coloca nenhum padrão para essa monitorização da ADAMS 13, sabe? Então, acaba sendo de centro para centro. O que eu acho que vai acontecer, isso já tem acontecido, principalmente nos registros, né, é a gente tentar usar a ADAMS 13, essa dosagem, para tentar tornar o caplacizumab mais custo-efetivo, né? A gente considerar estender o uso dele, ou mesmo diminuir o tempo de uso dele baseado no monitoramento da ADAMS 13. Do ponto de vista do perfil do paciente, assim, a primeira paciente, na verdade, que não apresentei aqui, ela também usou o caplacizumab por 60 dias, ela não apresentou uma melhora da atividade da ADAMS 13, mas depois de 2 meses monitorando, ela falou, doutor, eu não quero mais fazer o exame. Cada exame que eu faço é uma cruz é uma espada na minha cabeça, eu prefiro, se eu tiver algum problema, eu te aviso. Legal. Bom, nós já estamos no horário aí de encerramento. Eu queria perguntar se vocês querem fazer alguma consideração adicional, ou se eu posso encerrar. Só agradecer a oportunidade de participar desse webinar. Discussão sobre PTT é sempre muito interessante, especialmente agora com essas novidades, né? Ficamos aí 3 décadas sem muita novidade na PTT, e sempre é uma doença que enxerga interesse, né? Acho que gostei bastante da discussão. Eu também queria agradecer a oportunidade, acho que é sempre legal discutir PTT, é uma doença que o hematologista faz toda a diferença, e legal isso está sendo trazido para a sociedade também. Muito bom. Eu agradeço, então, em nome da BHH e da Sanofi, eu agradeço a todos aí pela presença, agradeço a vocês e convido todos os interessados também, faço aqui propaganda de um evento, que é o Simpósio Virtual sobre Terapias Avançadas, Células e Genes, organizado pela BHH, que vai acontecer no dia 6 e 7 de agosto. E desejo, então, uma boa noite para todo mundo, bom descanso e até o próximo evento. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite.